O conhecimento sobre a África é tão cheio de estereótipos que ainda existem pessoas que pensam que a África é um país e não um gigantesco continente. E o problema não está exatamente no fato dessas pessoas saberem pouco de geografia, e sim porque as escolas e os professores não ensinaram quase nada sobre esse continente incrível. Cheio de riquezas, histórias e cultura, a África é com certeza o berço da humanidade. Centenas de pequenos impérios surgiram ao longo da história africana, e muitos eram ricos em tecnologias e se tornaram impérios poderosos. Eu sou Thalita Flores e vou te apresentar apenas um pouco diante de tanta riqueza. Esses são os 6 fascinantes impérios africanos que você deveria conhecer. Número 1. Império do Benin. Aproximadamente no ano 1400, o povoado de Benin se transformou em uma poderosa civilização. Localizado onde há a Nigéria, o Império do Benin tinha uma forte admiração pelo bronze. Utilizava a matéria-prima em seus palácios, obras de arte, estátuas e placas que descrevem cenas épicas de batalhas. Esse império encontrou suas riquezas através do comércio com outros reinos africanos do norte. Na região sul do império ficou o Oceano Atlântico, que favorecia a troca de mercadorias com outros povos. Em seus navios levavam pedras de coral, pimenta e pele de leopardo. A civilização infelizmente chegou ao fim quando os europeus invadiram a região, destruíram suas construções e tomaram as riquezas do reino. E por causa da demolição proposital dos inimigos, muito da história de Benin foi perdida. Número 2. Império do Ghana. Localizada sobre uma gigantesca mina de ouro, a antiga região do Ghana se tornou um império tão rico que existem registros de que até mesmo os cães usavam coleiras feitas de ouro e pedras preciosas. Possuíam ótima estratégia, líderes influentes, diversidade e abundância em seus recursos naturais. O Império do Ghana negociava com europeus e norte-africanos. Importavam tecidos, cavalos e livros, em troca de ouro e marfim. As riquezas desse império atraíam diversos povos, como os árabes, que passavam meses tentando chegar na região em busca de bons negócios. Apesar de resistir a muitas invasões, o império acabou entrando em colapso no ano de 1240. A riqueza e crescimento de outro império, o Mali, ofuscou o poder do Ghana, que acabou enfraquecido pelos seus rivais e isolado do comércio. Número 3. Império do Mali. Criado por um líder conhecido como Rei Leão, o Império do Mali foi uma importante civilização africana. O reino cresceu ainda mais sob as ordens de Mansa Musa, considerado por muitos como o homem mais rico da história. Sua fortuna era avaliada em 400 bilhões de dólares. Ele criou Timbuktu, a capital do antigo Império de Mali, e o mais importante centro de educação e cultura da África na época, dando a chance de que estudiosos de todo o continente pudessem estudar ali. O império entrou em declínio depois de ser gravemente saqueado por invasores do Marrocos em 1593. Número 4. Civilização cartaginesa. A civilização cartaginesa era super especializada na construção de móveis, almofadas e colchões, e suas camas eram extremamente luxuosas. Eram tão habilidosos que os inimigos jamais conseguiram copiar seus designs. Possuíam bibliotecas riquíssimas, tinham um sistema governamental e escreveram a própria Constituição. Infelizmente, quase tudo desses registros se perdeu. Um dos últimos livros que ainda existe é um manual sobre a técnica agrícola, traduzida para o grego. Com os conflitos, Cartago acabou sendo queimada e saqueada com a expansão do Império Romano. Número 5. Reino de Punt. O Império de Punt foi considerado a Atlântida da África, descrito como sendo exuberante e verde. Diferente de muitos dos povos africanos, os nativos dessa civilização eram descritos pelos egípcios como o povo de pele vermelha escura e cabelos longos. Viviam em cabanas suspensas acima da água e, de certa forma, se aproximavam muito dos índios da América. As negociações entre os egípcios e o povo de Punt era comum, mas muito pouco em relação à grandeza desse reino pode ser afirmado com certeza. Embora exista dúvida se esse império realmente existiu, muitos historiadores afirmam que Punt exercia uma forte influência sobre a cultura egípcia, desde a literatura à religião. Número 6. Reino de Kush. Essa civilização era muito semelhante ao Egito. Eles também mumificavam seus mortos, construíram pirâmides como cemitérios, governavam como os faraós e adoravam vários deuses. Mas ainda assim existem muitas diferenças entre as duas culturas.
Kush era famoso por seus arqueiros, muitas vezes representados nas obras de arte. Outra diferença é que enquanto o ferro era novidade para os egípcios, para o povo de Kush esse metal já era um recurso intensamente explorado. As mulheres tinham um papel muito maior na sociedade Kush do que na egípcia. Inclusive, uma das maiores pirâmides do reino Kush foi construída para honrar uma governante mulher. Quanta riqueza, não é? E olha que esses são só alguns de tantos outros reinados. Então, quando alguém disser que somos descendentes de escravos, diga que também somos filhos de reis e rainhas desse continente tão rico. Até o próximo vídeo. Tchau!